Vamos aqui dar início ao nosso curso do Word, onde primeiramente vamos apresentar aqui o nosso primeiro módulo. Então, para isso, temos aqui o primeiro módulo, onde em primeiro lugar temos aqui a introdução ao Microsoft Word, melhor dizendo. Em seguida vamos criar o documento do Word e protegê-lo. Mais tarde vamos tratar sobre assuntos relacionados à formatação, onde em primeiro lugar vamos ver os elementos relacionados à fonte, tamanhos e efeitos, e sem descartar também o ponto relacionado aos estilos, que vai ser o ponto mais essencial da nossa formatação, onde vamos ver formas mais inovadoras de trabalhar aqui com o Word, que dá mais dinamismo e sem a necessidade de selecionarmos os elementos textuais. Ou seja, para fazer as modificações não vamos precisar fazer nenhuma seleção, apenas trabalhando com cliques e alterando as propriedades do texto. E em seguida vamos aqui tratar do índice ou sumário automático, e mais tarde no fim do nosso módulo vamos tratar sobre a capa. Por que não estão outros elementos? Isso até vamos explicar melhor quando chegar o momento de fazermos tais formatações. Numa primeira fase, é isso aqui. Pronto, então vamos aqui introduzir. É só para dizer que aqui não estamos com o objetivo de tratar uma versão específica do Word. Nós estamos aqui para tratar do Word de uma forma assim genérica, e não nos baseando em uma determinada versão, porque isso depois gera dificuldade quando, por exemplo, damos curso específico para uma versão e esse mesmo utilizador vai numa empresa onde encontra versões diferentes e que depois tende a enfrentar dificuldade. Então vamos aqui trabalhar de uma forma em que os passos a serem seguidos não se diferem de uma versão para outra. E se tiverem ligeiras diferenças, ali vamos dar algumas dicas sobre como lidar com isso. Ok, então vamos aqui e temos a introdução. Word, em inglês, significa palavra. Um nome que combina muito bem com uma ferramenta que torna a produção de textos uma tarefa muito prática. O Microsoft Word é chamado tecnicamente de processador de texto. Para entendermos melhor, podemos imaginar, por exemplo, um liquidificador, onde nós vamos juntar muitas frutas e com um único clique nós mudamos ou transformamos aquilo em suco. Então, aqui no Word podemos fazer algo equivalente, onde nós vamos inserir textos e com alguns cliques nós fazemos diversas mudanças em termos de aparência, onde podemos mudar o tipo de letra, o tamanho, os certos efeitos a ser inseridos, as cores, gráficos, tabelas e por ali fora. É só para dizer que todo esse processo de transformação podemos resumir em formatação de texto. Isso é que muita gente tem um conceito assim muito resumido já com relação à formatação. E normalmente usa-se muito esse termo relacionado à formatação quando mencionamos, por exemplo, uma pendrive, um HD, um computador, um smartphone, um telemóvel, um celular, assim qualquer, sem descartarmos uma câmera digital, que a partir do instante em que falamos de formatação, estamos a tratar de algo que tem mesmo a ver com limpeza, não? Ou voltar às suas configurações de fábrica, tal como quando eu formato o meu telemóvel, o que acontece? Eu volto aos padrões de fábrica e com isso os arquivos ali armazenados pelo utilizador deixam de existir. Tal como numa pendrive, você vai guardando arquivos e a partir do instante em que formata, esses mesmos arquivos e pasta deixam de existir lá, não?
Ali há a tendência de nós transportarmos esse conceito aonde? Aqui no Word, onde, por exemplo, o chefe, né? Em casos de mal entendidos, né? O chefe dá-te um documento e diz que, olha, vai formatar. Você, com seu conceito limitado, seleciona todo o documento e deletas, devolve ao chefe que, olha, chefe, já formatei. Até lá, esqueça o emprego. Mas é o seguinte, não tem nada a ver com isso. Formatação de texto aqui tem a ver com mudança da aparência do texto. Mas para que propósito? Para que esteja dentro dos padrões do que é adequado. E isso nos leva ao quê? A esse assunto relacionado a tal formatação. Mas estamos aqui a antecipar muito. E nada melhor do que fazermos a apresentação dos próprios tipos de letras, porque são os elementos que farão parte das normas que a serem aplicadas ali no Word. Não são todas, mas das necessárias já temos aqui à disposição. Ok, então, para cumprir com as normas, normalmente, passo o termo, existem os tipos de letras que são aceitas em termos de formatação, onde temos primeiramente fonte ou tipo de letras. No caso, temos o Arial do Times New Roman, são os dois tipos de letra que têm se recomendado. E já quanto ao tamanho ou fonte de letra, temos parágrafos normais, que é o geral, tamanho 12, subtítulo 14, mas isso é algo que está a ficar ultrapassado aos poucos, onde ultimamente tem se exigido mesmo que todo documento fique com o tamanho 12. Então, isso sempre vai depender das normas a serem aplicadas. E quando nos pedirem, claro, temos que manter tudo com o tamanho 14. Mas ainda que algumas instituições consideram, então ainda dá para fazer parte. Quanto aos títulos, aí há oscilações. Isso tem mais a ver com aquelas documentações como os termos currículo, vitae, certificado, diploma e por ali fora. Os títulos de certos documentos em que normalmente tentam tamanho 16, há quem varia, né? Podem chegar a 18 até mesmo 20, dependendo do tamanho também da folha a ser utilizada para gerar tal documentação. Então colocamos 16 não significando que seja um padrão, mas precisamos ter consciência de que existem variações aí nesses tamanhos, mas em termos de trabalho científico precisamos contar só com esses primeiros, tanto ou como parágrafos normais como os subtítulos. E já quanto aos efeitos, temos aqui os 3 efeitos que se seguem já lá mesmo no Word, o negrito, o itálico e sublinhado, que tem sido utilizado sobretudo com maior frequência, o negrito, que são efeitos aplicados aos subtítulos. Ok, então sem mais delongas, o que é que vamos fazer? Vamos aqui seguir já com o primeiro ponto, tem a ver com a criação do documento do Word. E logo após a criação vamos proteger o mesmo arquivo. Então, para isso, eu vou ligar aqui a máquina virtual. Como quero mostrar tudo aqui no ambiente Windows, então não vou usar o sistema do macOS, mas podes usar à vontade aqui um macOS. Caso tenha algum problema, é só pôr ali nos comentários do vídeo. Logo após a publicação aí no YouTube, é claro. Porque até lá, quando tiveres a observar, já estará no YouTube. Então, eu preciso mencionar isso. Então, é só fazer lá o seu comentário relacionado às dúvidas, onde, sobretudo, inclui o caso de você utilizar um macOS, né? Pronto, então, vamos aqui abrir o Windows Explorer. A primeira coisa que vamos fazer, abertura do Windows Explorer. Mas antes mesmo de avançar, acho necessário mostrar esses procedimentos porque são muito essenciais no que se refere a formatações, aliás, ou criação de arquivo aqui no Word. Então vou fazer o quê? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Ok. Não preparei essa parte, mas vamos lá ver isso. Mas pode ficar. O que é que vamos fazer? Vamos lá. Vamos abrir o Windows Explorer porque é um local mais seguro de criarmos ali os arquivos. Abro o Windows Explorer. Em seguida, vamos aqui na biblioteca de documentos. E já tem muitos arquivos. E vamos criar aqui uma pasta. Pode usar as combinações de tecla Ctrl Shift N. Daria a clicar aqui para criar uma nova pasta, mas com combinações de teclas tem uma maior valia. Ctrl Shift N. Você pressionar as duas primeiras teclas e dá um toque em N. E só largar mais duas primeiras quando vemos que a pasta foi criada. Então vamos aqui pôr o nome. Pode ser curso Word. O nome que veio só assim de primeira. Vamos pôr 2024, fica melhor. E depois de criado é só clicar fora na tecla Enter. E vamos clicar de novo em Enter para confirmar a criação, ou seja, para abrir a pasta no caso. Ok, então agora chega o momento de criarmos o documento do Word. Para isso precisamos criar mesmo aqui, clicando com o botão direito do mouse. Em seguida vamos em novo e vamos procurar pela palavra-chave Word, onde no seu ícone tem a letra W. Podemos até dar zoom para ver melhor. Aqui tem a letra W. Então clicamos. Em seguida ele nos pede nome. Atenção, aqui você não precisa apagar. Por que disso? Se nós apagamos o aqui, o nome encontrado partido aqui, é como muita gente tende a fazer, vou pôr nome, ao dar enter. Muita gente não lê, o que acontece? O arquivo fica sem o ícone, ficou branco. Deixa eu dar Ctrl Z para vocês verem como estava antes. Antes tinha ali o ícone do Word, mas só que depois de fazer tal alteração, de apaguei tudo. Pronto, ao dar Enter, vejam que ficou branco. Mas por quê? Porque eu ignorei até o aviso, foi intuitivo. Então vamos lá desfazer. Como devemos ter feito? Quando nomeamos ou quando criamos um arquivo aqui no Word, não há necessidade de nós apagarmos. Observem que nesse momento o próprio sistema, o Windows, selecionou qual parte nós realmente precisamos alterar. Vejam que à direita da parte marcada tem um ponto e o docx. O que é isso? Isso é uma extensão ou formato do arquivo. E a parte mais sensível dos arquivos. E as extensões, quando são apagadas, os arquivos se tornam inúteis ou inutilizáveis. Observem o que acontece quando eu tento apagar a extensão. E ponho um novo nome. Ao clicar em Enter, aparece o quê? Esse aviso. Está aqui. O que nos diz? Se alterar uma extensão de nome de ficheiro, poderá não ser possível utilizar o ficheiro. Ele nos pergunta, tem a certeza de que pretende alterar? É claro, com um aviso como esse, sobretudo depois da vírgula que nos diz, é muito assustador. Poderá não ser possível utilizar o ficheiro? É claro que não. No fundo está a se referir ao quê? Ao facto de nós termos apagado essa parte aqui. O ponto que está à sua direita. É algo que deve ser preservado. Mas atenção, nem todos os computadores vêm com as extensões assim exibidas.
Então, isso é para o caso de aparecer desse jeito. Aí você deve preservar o ponto e o que vem à sua direita. Então, o que é que vamos fazer? Quando clicamos para renomear, o nome, atribui o nome, como o sistema já marca a parte a ser modificada por nós, só precisamos escrever sem a necessidade de apagar. Desse jeito não comprometemos o ponto e o próprio formato. Então, vamos chamar de meu documento. Pronto, vejam que o ponto e o docx não foi removido. É como se fosse um arquivo do Excel que vem ponto .xlsx, ou então um arquivo PDF que vem ponto .pdf. Essas regiões devem ser preservadas. Ainda posso ir além, por exemplo, um arquivo de áudio que vem normalmente ponto .mp3 ou de vídeo ponto .mp4. Isso tudo nunca deve ser apagado. E quando tentamos apagar, só precisamos ler para tomar conta do recado. Antes de clicar num dos botões, nós precisamos ler para fazermos uma escolha mais segura. Senão colocamos o arquivo em risco. Pronto, então se eu dar Enter, não vai reclamar porque eu deixei o ponto o docx preservado. E agora o que é que vamos fazer? Vamos abrir, clico em Enter, uma vez que o arquivo já foi marcado e pronto. Vai chegar o momento de protegermos. Como proteger? Para proteger, vamos aqui no menu Ficheiro. E atenção, se por acaso alguém estiver a acompanhar esse vídeo usando um MacBook, sobretudo o Word já na versão do macOS, põe só ali nos comentários solicitando um vídeo onde se dá instruções sobre proteção de arquivos do Word, já usando um MacBook ou macOS, o sistema, no caso macOS. Depois pode pedir para que se crie um vídeo e se tiver muita gente solicitando, vamos disponibilizar um vídeo onde mostra só essa parte relacionada à proteção. Pronto, então aqui vamos no menu Ficheiro. Em seguida vamos em Informações, em que algumas versões não vêm marcadas, mas aqui já marcou com antecedência. Mas é um passo a considerar. Vou no menu Ficheiro, que algumas versões vêm menu Arquivo, que é o primeiro menu aqui no Word. Pronto, então clico em Informações, em seguida Proteger documento. Mais tarde precisamos clicar aqui. Atenção, nem sempre essa descrição será a mesma, mas precisamos prestar atenção no ícone que é o mesmo que o Proteger documento. Ali foi repetido. A informação que está é essa aqui: encriptar com palavra-passe. Há versões que vêm criptografar com senha. E a legenda vem já nos reforça o que diz: exigir uma palavra-passe para abrir este documento. Então, vamos lá. Como objetivo é de proteger o arquivo para que no momento da abertura exija a senha, então esse aqui faz sentido, tal como a legenda nos diz: exigir uma palavra-passe para abrir este documento. É mesmo isso. Então, clicamos aqui. E qual vai ser a senha? A senha é uma sua escolha, mas não te esqueça, ponha uma assim mais simples. Eu vou pôr aqui senha. Posso pôr 1, 2, 3, 4. Damos OK. Vamos repor. 1, 2, 3, 4. E se eu pôr diferente do OK, ele diz a palavra passe de afirmação, de confirmação, digo, não é idêntica. Sendo assim, clico em OK e apago para repor. 1, 2, 3, 4. Dou OK. E agora vejam que a informação mudou. O que nos diz? É necessário uma palavra-passe para abrir este documento. Então vamos lá testar. O que vamos fazer? Vamos fechar o arquivo aqui no X e sempre quando tiver alterações a serem salvas,
o Word vai mostrar essa janela para que nos deixe decidir se nós queremos guardar ou não. Então vamos aqui guardar ou salvar e em seguida reabrimos. E vemos que está a pedir sim a palavra passe. Se eu errar, vem essa informação. Clico em OK, fecho e tenho que abrir de novo para que surja de novo a janela onde eu posso inserir a senha. 1, 2, 3, 4. Dou OK e pronto. Temos já o nosso arquivo protegido. Ok, agora é o momento de cumprirmos com o ponto a seguir. Deixa aqui ver em notas. Que tem a ver com ponto 2, que é quanto à fonte e tamanho de efeitos já tratamos, mas sim trata de alguns pontos antes de chegar aqui no estilo. Tem umas recomendações a serem dadas. Então vamos aqui voltar no Windows. O que vamos fazer? O que vamos fazer tem a ver com o que está aqui abaixo. E o que? Vamos gerar um texto. E esse código aqui vai ser utilizado para gerar texto. Tá como dizer aqui, código para gerar texto no Word. Depois vamos lá tratar sobre formatação. E aqui os subtítulos que vão ser preenchidos, pronto, já estão aqui já predefinidos. Então vou aqui pôr o código igual rand, abrir parênteses, ponho 50,2, fecho o parênteses. Assim que eu dou Enter, o texto é gerado. E posso subir aqui para cima. Já subi e pronto. O que vamos fazer? Para o documento ser mais realista, atenção, o conteúdo em si não tem relevância para nós. Apenas precisamos de texto, tal como poderia ser qualquer um, para ser formatado, usando para o nosso exemplo nesse caso. Então vou dar Enter e aqui insiro introdução, primeiro subtítulo. Uau, introdução, pronto, está feito. Atenção, vamos apenas clicar uma vez no Enter, não mais de uma vez. Sempre quando nós precisamos aumentar o espaçamento entre um parágrafo do outro, existem ferramentas corretas para isso. E não é trabalho do Enter aumentar tal espaçamento. Isso até não é profissional fazer isso. Então, por isso é que para pôr o subtítulo eu vou dar apenas um Enter. Então, vou aqui descer e o documento tem 5 páginas. Alguns que eu gerar podem ter mais ou menos, mas no meu caso gerou 5 páginas. Então, vou contar aqui com as 5 páginas, eu preencher o subtítulo. Então, aqui vamos ter que respeitar. Deixa aqui apontar. Lista, então, pronto, está aqui. Vamos respeitar o jeito como os subtítulos estão. Os principais estão liderados por introdução, malária e a conclusão. Por isso é que estão tudo maiúsculos. São apenas algumas pistas. E os subtítulos da segunda categoria, NICE de malária no caso, estão apenas com as iniciais maiúsculas e sequência em minúsculas. Então vamos respeitar esses detalhes. Então aqui vou dar espaço, ponho malária. E descendo mais, vamos para o próximo subtítulo, que é sinais e sintomas. Como já memorizei o subtítulo, então por isso aqui não vou precisar voltar aí. Depois vamos por aqui as causas, estou na página 3. E vou descendo, por exemplo aqui, vou pôr em tratamentos.
E em seguida eu vou aqui na página 4, por exemplo, neste parágrafo do espaço e ponho aqui tratamentos e prevenções. Prevenção. Aqui está prevenção, né? Pronto. Vamos pôr conforme está a prevenção. Vou descendo agora aqui para a parte final. Por exemplo, aqui, dou um Enter, dou espaço e vamos por conclusão, aqui é tudo mais. E faz parte dos subtítulos principais. E poderíamos ir em referência, por ali for outros elementos, mas pronto. Estamos a trabalhar com o mais básico. Em aulas mais avançadas, provavelmente podemos incluir isso, mas estamos aqui para lidar com aquelas partes mais sensíveis em que muitos utilizadores têm tido dificuldade, que precisa de algumas reivindicações. Pronto, agora voltando aqui no topo, vamos começar com as dicas. Ok, para começar, uma vez que vamos incluir aqui a capa no índice, não significando que outros elementos aí do documento sejam menos importantes. Estamos a referir, por exemplo, a capa, ou então a contracapa. Aliás, não a capa, mas sim a contracapa, ou a folha de rosto. Ainda temos aí dedicatória, agradecimento e por aí fora. Esses elementos não foram inclusos porque não tem assim tanta sensibilidade. Aí surge a questão, por que da capa o índice? Vou começar pela capa. A capa tem sensibilidade onde? Na sua borda inferior. Quando se coloca os limites ou borda na capa, muitas das vezes ao imprimir a capa, a borda inferior tem sofrido o corte, ou seja, as impressões não detectarem essa borda inferior e com isso gerar alguns cortes e dá um mau aspecto da capa, que algumas vezes até resulta se calhar descontos de nota no momento da apresentação. Então essa é a causa. Aí vamos aprender a fazer capa, onde vamos colocar o limite ou borda de página da forma mais correta e de modo a evitar que esses cortes persistam. Da borda inferior, é claro. O limite inferior. E já quanto ao índice, é já para aprendermos a trabalhar ou a gerar um índice automático. Então vamos aprender a preparar as configurações necessárias para poder fazer isso. E tem outra coisa. Muita gente, quando chega no momento de fazer numerações das páginas, é impulsionada a colocar todas as páginas que não levam as numerações para um documento isolado. Porque por padrão, ao enumerar as páginas, o Word enumera todo o documento, onde inclui, é claro, a capa e da primeira página, no caso, em diante. Isso tem impulsionado muita gente a isolar esses elementos que não são enumerados para um outro documento e, por exemplo, desde a introdução em diante, por levar a enumeração também fica num outro ou num documento também isolado e que não é profissional fazer isso, uma vez que estamos na era digital. Haverá várias tendências de que das pessoas solicitarem os nossos trabalhos mesmo de forma digital. Então é daí que fica muito mal você enviar ficheiro separado quando poderia bem colocar tudo num só sítio. Também o simples facto de irmos à internet para baixar certos trabalhos que temos pesquisado para fazer os nossos próprios trabalhos também. Temos visto que tudo fica composto num só documento. Só isso já abre a possibilidade de sim ser possível fazer isso. Então, estamos aqui nesse curso para aprender a fazer isso tudo e da forma mais profissional. Pronto. Então, uma vez que queremos incluir a introdução, aliás, a capa e o índice, isso pode nos impulsionar a efetuar uma prática que não é correta. Quase todo mundo faz isso. O quê? Mandar a introdução para a página 3
e disponibilizando a página 1 e 2 para a capa e o índice. Então, o que muita gente tem feito? É o seguinte, vamos seguir a seguinte dinâmica. O que vamos fazer? Eu primeiro digo o que de errado tenha feito, mais tarde mostro como seria correto fazer. Né? Mostro o errado, depois mostro o certo. O que muita gente tem feito? Atenção, isso é errado, apenas só vou demonstrar. Clicar várias vezes em Enter, vai descendo, pronto, continuando. E estamos já na página 2, então, como se pode ver no canto inferior esquerdo. Mas como é errado, eu não preciso descer até a página 3, é claro, até já estou com preguiça. Primeiro ponto negativo, é que precisamos clicar muitas vezes em Enter só para mandar o conteúdo para a próxima página. Não é profissional trabalhar assim. Outra parte negativa é qual? É que se eu voltar aqui na página 1 e colocar parágrafos, o que acontece com o documento? Ou a introdução? Está a descer. Ou seja, torna o texto muito sensível a movimentos, é claro. Quando aumenta o parágrafo ali em cima, a introdução desce. E quando reduzo, sobe. E eu posso não ter ciência disso, porque enquanto eu estiver a fazer alterações no documento, meu foco está virado aqui. Posso perder a noção da parte de baixo, estar a sofrer mudança, a transitar de um lugar para outro. Então, esses dois pontos negativos já atrapalham, porque eu posso fazer alterações aqui em cima e não dar conta dessas alterações. E ali imprimir, dar conta logo após a impressão. E é claro, gera gastos. Se for para ir numa cônica, ali gastamos já dinheiro. Não? Terei que voltar para gastar outros valores para corrigir aquilo. Tal como posso não dar conta e no momento da apresentação o professor ou se calhar o júri detectar isso e poderia resultar em desconto, não? De nota. Então não podemos passar por isso. Então é algo a evitar. O que vamos fazer? Vou pagar tudo isso e pronto. Agora a pergunta que surgia: qual seria a forma correta? Ok. E nós não precisamos clicar várias vezes no Enter. Existem duas formas de trabalhar com a tecla Enter. Qual é a primeira? Essa já comum, em que quando clico uma vez, o que acontece? Faz uma quebra de linha, ou seja, dá parágrafo. Mas quando eu quiser, ou melhor, não, mandar um conteúdo para uma próxima página, eu preciso pressionar a tecla Ctrl e dar um clique em Enter. Assim que eu ver que o texto desceu, eu posso largar a tecla Enter. Se quiser dar mais uma vez, mandar para uma outra página, sempre manter pressão em Ctrl, um clique em Enter. Não posso pressionar Enter, porque senão vai pular em várias páginas, só um toque. E pronto, está feito. Então, como eu estou a utilizar a máquina virtual, não vai me permitir dar o Ctrl Enter. Então terei que recorrer à ferramenta que me permite fazer isso. Aqui em esquema, eu vou em quebra de página. Aqui. Temos que fazer quebra de página, mas vocês podem usar o Ctrl Enter tranquilamente. E pronto, já mandamos para a página 3. Então, agora se eu testar, vou clicar na seta acima, como o curso já está aqui na introdução. Levou no topo da página 2. Se eu escrever algo, o que acontece? O texto não desce, ele mantém-se aqui no topo. Então resolvemos o problema. Primeiro, aquele tédio aí de ter que clicar constantemente
no controle até o texto parar na próxima página. Por outra, resolvemos o problema sobre a subida ou descida da introdução, no caso, em termos de subida ou descida. O que fizemos garante que a introdução se mantenha sempre no topo da página em que se situa. Mas podemos colocar uma outra questão. Se uma vez que a página 2 está reservada para o índice, podemos ser bem específico. Um exemplo. Se, por exemplo, o índice for tão extenso ao ponto de invadir a página em que está a introdução, no caso a página 3, o que acontece? A introdução foge para a página 4. O que vai acontecer? Porque ele gosta de reinar. Podemos dizer assim, gosta de reinar, mas não gosta de briga. Quando invadirem a sua página, ele vai fugir para reinar noutra. E se invadirem também a outra página, vai fugir para o topo da próxima. O objetivo é sempre evitar que a introdução cale na mesma página que o índice, não? Então, desse jeito, garantimos que nunca se cruzarão e também nunca sairá do topo da página em que estiver situada. Então, podem testar mais tarde no vosso computador que isso aqui é exato. Pronto, então vamos agora dar sequência à introdução. Já fizemos a quebra. Tal como se explicou, a malária dá início ao quê? O desenvolvimento. Também não pode ficar na mesma página onde estão os parágrafos da introdução. Sendo assim, também dê o Ctrl Enter. Ponha o cursor antes do M de malária e dá o Ctrl Enter. Eu estou a fazer assim manualmente. Vou indo na ferramenta, porque o Ctrl Enter não está funcionando. Deve ser por estar a utilizar a máquina virtual. E tem a terceira parte, que é da conclusão. Também não pode estar na mesma página em que se situam os parágrafos do desenvolvimento. Então, sendo assim, também damos Ctrl Enter. Então, vou fazer assim e pronto, está feito. Então, essa é a primeira dica. Não sei se é a primeira, mas essa é mais uma das dicas que precisam ter em consideração. E em seguida, aqui no menu base, o painel inicial, que para alguns pode estar início, que é o segundo menu, depois do menu ficheiro, no sistema Windows, é claro. Voltamos, porque a parte padronizada eu só fui ali porque precisava fazer a quebra de painel indo para um outro menu, mas você não precisaria, porque só com Ctrl Enter já fica resolvido. Então, começando. Muita gente faz as modificações aqui, quanto ao tipo de letra ou fonte, para versões que vêm fonte, onde aqui já podemos notar que o tipo de letra não está correto, está calibre, já está sujeito a modificação. Quanto ao tamanho, está 11. Os possíveis efeitos de negrito, sobretudo para subtítulo. Aqui no bloco parágrafo temos aqui o alinhamento padrão, que é à esquerda, mas o correto é esse, o último, nesse grupo, que é o justificado, ou seja, todo o texto deve estar justificado, onde inclui até os subtítulos. Então, em seguida, temos aqui o espaçamento entre linhas, que para o padrão está 1,15, mas o correto é 1,5. Então, já podemos observar aqui que quase a maioria das propriedades estão incorretas, então nos obriga a fazer modificações para que estejam dentro dos padrões do que é adequado, porque nesse momento não se recomenda imprimir ou apresentar um trabalho com esse formato predefinido, no caso. Então, a pergunta é: como modificamos?
O que tem sido comum é selecionar todo o texto e fazer as modificações ali. Atenção, esse espaço não é para fazer as modificações. Apenas os profissionais usam para previsualizar as propriedades que o documento tem ou o texto selecionado tem, quanto ao tipo de letra, o tamanho, espaçamento entre linhas, se calhar o alinhamento. Então, uma vez que vimos que estão incorretos em termos de formatação, o que é que vamos fazer? Vamos dar entrada à forma correta de como podemos modificar e profissionar sem a necessidade de selecionarmos qualquer coisa aqui. E onde fica isso? Fica nos estilos. Isso nos dá entrada a esse ponto relacionado ao estilo. Os estilos estão aqui depois do bloco parágrafo. Aqui. E observam que o padrão, o estilo que fica marcado é normal. O que significa também que o Word, o padrão, encara todos os parágrafos, o documento todo, como parágrafo normal. E é sabido que os parágrafos normais são os que ocupam grande espaço, né, no documento, ou que dá mais trabalho. Então, o que significa? Uma vez que é a grande maioria, podemos aproveitar a oportunidade para fazer as modificações diretamente aí nesse estilo normal, que é o primeiro estilo. O que significa? Que as modificações que vamos fazer diretamente ali vão se refletir a todo o documento. E até certo ponto é mesmo uma prioridade, os parágrafos normais, né? Porque é a grande maioria. Então, para modificarmos, nós precisamos ir por cima do estilo e clicar com o botão direito do rato. Em seguida, vamos na opção modificar. E aqui já podemos rever tudo que já encontramos aqui, o reflexo. Aqui, então, vou reduzir o zoom para vermos já de forma instantânea as modificações. E atenção, essas modificações são feitas em menos de 10 segundos. Só que eu estou aqui a explicar, então, por isso é que está assim meio lento. Se você vai fazer formatações sem dar nenhuma explicação, num curto espaço de tempo eu já teria esse trabalho despachado. Então vamos lá. Tipo de letra. O correto é Arial ou Times. Então prefiro Times. E quanto ao tamanho? 12. Atenção. Em termos físicos, o Arial ocupa mais espaço que o Times New Roman. Só para colocar essa observação. Então, uma vez que o Arial ocupa mais espaço físico do que o Times New Roman, muitas das vezes recomendam aos estudantes, sobretudo os professores que têm noção disso, o que recomenda? Que para quem usar o Times New Roman, tamanho 12. Para quem usar o Arial, tamanho 11. Algumas vezes abre-se essa exceção, para que haja justiça. Mas caso não te limitem disso, você pode usar isso com inteligência. Ou seja, quando o objetivo for dito com pouco conteúdo, tem um número elevado de página, pode utilizar o Arial. Porque desse jeito você vai alcançar rapidamente aquele número de página. E quando o objetivo for de ter mais conteúdo, mas com menos página, então pode usar o Times New Roman. Por exemplo, num currículo vitae, recomendo que você use o Times New Roman, porque desse jeito você não vai ter muitas páginas aí para gerar o seu currículo. E já falando nisso, o meu currículo só ocupa uma página, para não gerar aborrecimento a quem receber. Quanto mais resumido tiver, melhor, porque o excesso de página também pode desmotivar a pessoa que vai estar lá para ler. Seja mais específico, isso ajuda. Também no currículo não precisa respeitar o espaçamento entre linhas. Então, o objetivo aí é de resumir quanto é possível para poder exprimir ali as suas habilidades.
Então, já alterou-se duas coisas, Times New Roman e o tamanho 12 e o alinhamento. São 4 modificações a ser feitas. O tipo de letra, o tamanho, em seguida o alinhamento. Perdão. Vejam que enquanto se faz modificações, aqui praticamente se reflete já por escrito. Vejam que essa parte que eu selecionei e que ainda não foi, precisa ser modificada mesmo. Vejam que está alinhado à esquerda, é feito do que desse. Se eu clicar aqui, vai mudar para justificado e automaticamente o texto sofre mudança. Em seguida, o espaçamento entre linhas está o quê? Está 1,15. Bem aqui. Então, se eu clicar aqui, neste aqui, do meio, no segundo bloco, está aqui o separador, veremos que colocou o efeito de 1,5, que é o correto. Então, são essas 4 modificações. Tipo de letra, tamanho, o alinhamento justificado e o espaçamento entre linhas, que dá o efeito de 1,5, este aqui. E podes confirmar aqui já por escrito. E pronto. Vamos dar OK e vem que o texto sofreu já mudança. Mas podemos repetir para vocês verem melhor. Claro, dá para repetir o vídeo, né? Eu vou repetir aqui. Ctrl Z para desfazer. Vamos lá. Agora vou ser mais rápido. Então, direito em normal, modificar. Times New Roman 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linha 1,5. Estão a ver quanto já mudou, né? Do OK, está feito. E todo o documento foi modificado. Agora é o momento de gerarmos o índice. Para gerar o índice, vamos aqui subir na primeira página. É simples, mas só que ainda é cedo. Por quê? O Word não conhece nenhum subtítulo. Ou seja, desconhece os subtítulos, porque todo o documento ou todos os parágrafos estão a ser tidos como parágrafo normal. Mas só que muita gente o que faz? Vai no subtítulo, diretamente aqui faz as modificações, que é o quê? Põe um tamanho 14 e negrita. De certo ponto está bom para nossos olhos, mas a pergunta que surge é, será que o Word encara como subtítulo? É claro que não. Vejam aqui, continua marcado o estilo normal, ou seja, dos parágrafos normais. Mas podemos ser ainda mais atrevidos, uma vez que gerar um índice. Os passos são simples, o índice é automático. Vou clicar aqui na seta acima para me levar no topo da página 2. E posso gerar um índice. Vamos em referências e índice, em que algumas versões vêm sumário. Clico e vou escolher o modelo. Vou escolher aqui o segundo. O que nos diz? Trouxe esse aviso, depois podem ler tranquilamente aí, claro. Eu vou descartar. O que mais me interessa até aqui. O que diz? Que não foi encontrada nenhuma entrada de índice. Traduzindo, o Word não encontrou nenhum subtítulo. Apesar de, para os nossos olhos, que está aí embaixo parecer subtítulo, mas o Word não considera como um subtítulo. Se eu voltar aqui ao menu base, ou início, ou painel inicial, que é o segundo menu, vejam que continua com o estilo normal. E aí, agora vamos para a seguinte pergunta. Então, qual é o estilo dos subtítulos? Até que seria esse. Mas como os subtítulos têm mais de uma categoria, tem os principais, tem aqueles que nascem dos 3 principais e ainda os outros que surgem como terceira categoria por ali fora. Então, não é correto selecionarmos subtítulo, mas sim escolhendo aqui o cabeçalho 1 ou o cabeçalho 2. Porque temos duas classes dos subtítulos. Os principais que têm a introdução, malária e conclusão, é como podemos ver aqui embaixo.
E temos os secundários que são esses, que nascem de malária, ou seja, podemos falar filhos de malária, não são subtítulos filhos. Sinais e sintomas, causas, tratamento e prevenção. E se por acaso a prevenção gerasse outro subtítulo aí por dentro, seria a terceira categoria, ou seja, subtítulos que nascem da prevenção. Mas só temos duas classes de subtítulos, então, por isso é que podemos apenas tratar de cabeçalho 1 e cabeçalho 2. E atenção, isso é só na versão que eu estou a utilizar. A maioria das versões aqui no lugar de cabeçalho vão encontrar título 1 e título 2. Então sempre quando eu estiver a mencionar cabeçalho 1 ou cabeçalho 2, lembre-se da possibilidade do seu computador estar no lugar disso, título 1 ou título 2. Então, vamos aqui fazer um teste sem nenhuma modificação. O que eu vou fazer? Vou desfazer ainda isso que eu apliquei, porque não é correto. Volto ao tamanho 12. Então, como seria correto? Eu clicar mesmo aqui no subtítulo e ir aqui em cabeçalho 1, porque esse é dos principais. Que é introdução, malária e conclusão são os principais. Então, pertence à primeira categoria, cabeçalho ou título 1. Mas ainda vamos fazer um teste antes de modificar, porque as propriedades aqui também não estão corretas. Vamos precisar modificar tal como se fez modificações aí. Antes disso, eu vou fazer sem nenhuma modificação. Clico aqui e agora está marcado o cabeçalho 1, já não normal. Agora a pergunta que surge é: será que se eu gerar um índice, agora a introdução vai aparecer? Vamos lá ver. Voltei para a página 2, vamos em referência, índice ou sumário, está aqui, e escolho. Gosto muito dessa segunda e pronto, está aqui a introdução, apareceu. Resumindo, a partir do instante em que você marca um elemento aqui no texto, com um estilo de título 1 ou título 2, que para mim está cabeçalho 1 ou cabeçalho 2, estarás a garantir a presença desse mesmo item aí no índice. Quando eu digo elemento, significa que mesmo quando você selecionar uma imagem e pôr o estilo de título 1 ou cabeçalho 1, ele vai aparecer no índice. Então, cabe ao próprio utilizador ficar atento só para marcar apenas os subtítulos. Porque se você, por engano, selecionar um parágrafo normal, então também vai aparecer ali. Então, é uma questão de observar. Tá como qualquer trabalho científico exige foco, é claro. Qualquer atrapalhação que você tiver, vai precisar de reajustar para que não fique assim. Pronto, então vou desfazer. Vamos agora seguir um melhor ritmo. O que vamos fazer? Uma vez que a última coisa que se fez correta foi de modificar o estilo dos parágrafos normais, então vamos seguir essa mesma sequência para modificar o estilo dos subtítulos, nesse caso cabeçalho 1 e cabeçalho 2. Começando aqui, botão direito e modificar. Tudo que está incorreto. Aqui o que precisamos modificar normalmente são 5 elementos. O tipo de letra, vou pôr já o correto. O tamanho nem sempre virá 14. Algumas versões põe a 14, mas se exigir 12, ponha o 12, é claro. O efeito deve estar negritado, nem sempre vão encontrar negritado, então tenha isso em consideração. Depois, a quarta alteração é já a cor. Deve estar automático, não azul. Então, 1, tipo de letra, 2, tamanho, 3, efeito, que é de negrito, e a cor automática. Falta a quinta alteração. Aqui nos subtítulos são 5 alterações a ser feitas. Então, vai aqui para baixo, marcar a caixa de seleção, atualizar automaticamente. E dou OK. Está feito. Agora, vou dar sequência para modificar também o cabeçalho 2, ou título 2. Botão direito, modificar. A pergunta que surge é: o que eu modifico ali no cabeçalho título 2?
O que se fez no título 1 é o mesmo que se faz no título 2. O cabeçalho 2. Então, times neuroma, atenção, estou a repetir time porque me comprometi. Se você no normal, ou parágrafos normais, colocaste o Arial, deves manter o Arial em todos os locais que você fazer modificações, nada de mistura. Porque o simples facto de dois tipos de letras terem aceitação não significa que pode usar em simultâneo no mesmo documento. Ou uma, ou seja, ou um, ou outro tipo de letra. Então, tem que ser, se eu me comprometer ao Times, então vou continuar. Tamanho 14, feito negrito, já está a cor e não azul, automático. E a quinta alteração, atualizar automaticamente. Feito isso, damos OK. Então, uma vez que já modificamos para que ficasse dentro dos padrões, agora podemos fazer o seguinte. Começar a fazer a caçada dos subtítulos. Estamos aqui na introdução, é só fazer assim, clicou no subtítulo, clicou no estilo que merece. Clicou no subtítulo, clicou no estilo que merece. Então, é essa a jogada. Vamos lá, cliquei na introdução, o estilo que merece é título 1, ou cabeçalho 1, porque está tudo maiúsculo, já facilitamos. Todo subtítulo que colocamos tudo maiúsculo pertence à primeira categoria. O que não estiver, pertence à segunda. Vamos descer. Malária, só clique, atenção, não precisa selecionar, só clicar numa das partes do subtítulo e esse também é categoria 1. E vamos continuar, como se estivéssemos a dizer, estou a pular, atenção. Depois de malária temos sinais e sintomas. Dizer qual a ordem. Esse não é um parágrafo normal, mas sim cabeçalho título 2. Não está tudo mais, por isso é que está na segunda categoria, porque nasce do principal que é malária. Em seguida, as causas. Também não é normal, mas sim cabeçalho ou título 2. Vamos lá, sintomas, tratamentos, digo. Também não é normal, vamos lá, segunda. E observem que depois, no princípio estava, melhor dizendo, no princípio nós só víamos cabeçalho 1 e cabeçalho 2, que para está título 1 e título 2. Mas depois de você fazer as modificações das propriedades do cabeçalho ao título 2, aparece logo de forma automática o cabeçalho 3, já prevendo ou abrindo a possibilidade do utilizador de implementar uma terceira categoria de subtítulo. Mas não se dá o caso do que nós estruturamos. Sendo assim, não precisamos contar com isso. E vamos continuar. Prevenção, também título ou cabeçalho 2. E por fim, acho que só restou a conclusão. Conclusão dos principais, então é a primeira categoria. Por isso é que facilitamos já colocando tudo maiúsculo. Só um clique em conclusão e clique no estilo que merece. E concluímos. Agora podemos subir. Você pode usar o truque de parar aí na introdução. Clica mesmo aqui em introdução. Depois na seta acima para nos levar no lugar certo mesmo. Do local reservado para inserir o índice. Atenção, o Word permite inserir o índice em qualquer sítio. Então, cabe ao próprio utilizador colocar o ponto de inserção no lugar reservado para gerar um índice. No caso, reservamos a página 2, no nosso exemplo, para gerar um índice. Então, temos que subir mesmo lá, até o ponto de partida, o ponto de inserção, e em seguida podemos gerar referência, índice ou sumário. E segunda categoria que gosto e pronto. E vejam que o índice foi gerado. E a diferença entre cabeçalho 1 e cabeçalho 2, que para um está título 1 ou título 2, notamos no índice. Tem as mesmas propriedades, podemos dizer assim, mas as diferenças notamos aqui. Vejam que os da categoria 2 tiveram uma transição para o lado direito. E para quem observa o índice, o que detecta aqui? Dentro da malária, nós encontramos sinais e sintomas, causas, tratamento e prevenção.
Então, é isso aqui. Agora, o que é que vamos fazer? Até posso já falar dos benefícios do índice antes de gerar a capa e encerrar com o nosso vídeo, porque já está a ficar muito longo. Então, vamos a isso. Um dos primeiros benefícios do índice automático está onde? É que quando eu faço alterações no documento, eu não preciso fazer como muita gente faz, que é o quê? Depois de alterar, com o auxílio de alguém, ficar rever os subtítulos e informando que, olha, esse subtítulo, depois das alterações feitas, ou das alterações feitas, parou na página X, o outro na página Y, e sucessivamente. É muito desgastante isso. Felizmente, quando geramos o índice automático, nós não precisamos lidar com isso. Mas antes mesmo de eu exemplificar como proceder depois de fazer certas alterações aí no documento, porque antes de fechar o Word precisas lembrar disso, de atualizar o índice. Vamos já ver como é que se atualiza, mas antes disso, vamos aqui. É o seguinte, quando clicamos no índice, ao apontar em qualquer dos subtítulos, ele aparece aqui informação. Ctrl mais clique, está ali em cima. Está nos dando uma instrução, que é o quê? Quando pressionamos Ctrl, vejam que virou dedinho. Vou dar zoom para ver melhor. Significa que se eu clicar, enquanto estiver a pressionar o Ctrl, se eu clicar em qualquer um desses subtítulos que estão aqui no índice, vai nos levar aonde? Na página onde se citou. Até certo ponto é benéfico para quem tiver para ler ou diretamente no ponto que lhe interessa aí no índice, para poder buscar qualquer informação, ou se calhar uma simples leitura, né? Então, esse é um dos benefícios. Agora vou aproveitar fazer o quê? Para ir mais além, em termos de benefício do índice automático, fazer uma alteração proposital. Atenção, sair do menu referência para voltar ao segundo menu, que é o padrão. Alguns vêm página inicial ou início. Então, o que é que eu vou fazer? Vou mandar a conclusão numa página qualquer. Então, é só dar o Ctrl Enter, claro. Não precisas fazer, apenas só vais observar. Para fazer, sem importar em que página calha, pronto, já fiz. Vou subir agora para o índice. Estou aqui. E vejam que a conclusão está na página 9, onde já estava antes. Depois só voltarem ao vídeo, vão confirmar. Isso é algo que eu esqueci de lembrar, mas é só recuar um vídeo antes de eu mudar a página da conclusão, vou dar conta. Ele está na página 9. Não houve mudança. Depois de fazer a alteração, não gera nenhuma mudança em termos de numerações de página. Então, o que vamos fazer? Depois das alterações ter sido feitas, antes de fechar o Word, eu tenho que ir em referência para atualizar o índice. Está aqui a opção atualizar índice ou somar. Tem duas formas. A outra é de ir clicar em cima do próprio índice e em seguida aparece aqui já o botão para atualizar o índice. Então, essas duas formas são válidas. Diretamente no próprio índice ou ir em referência e atualizar. Até seja ser válido ir no menu. Quando você não quiser ir na página do próprio índice para atualizar. Quando vê que estiver muito distante, de modo a se tornar difícil ir nessa página que está o índice, pode ir diretamente em referência e atualizar tranquilamente. Como isso é exato, já vai ser uma garantia. Pronto, então vou clicar mesmo aqui e vejam o que que aparece. Aqui é só uma questão de leitura, mas atenção, se eu nesse momento atualizar, clicar em OK, digo, vejam que agora saiu de 9 para 13. A conclusão agora passou para a página 13. Mas só que a forma como eu fiz a atualização não é correta. Logo, clicar de primeira em OK. Por quê? Vamos lá ler. A primeira opção apenas só atualiza números de página, enquanto que a segunda garante que a atualização seja total, ou se atualiza todo um índice.
até certo ponto, não é uma boa prática você manter esse padrão e clicar logo em OK. Para ver lá naquilo que é mais seguro, o bom é clicar mesmo aqui, marquei essa segunda opção e pronto. Por que disso? Vamos lá testar. Vai aqui na introdução, como a página que está mais próximo. Aqui, o que eu vou fazer? Vou pôr assim. E vejam que se eu fazer a atualização agora, vou subir e pronto. Reduzir um pouquinho o zoom, clicar aqui, deixa ainda aparecer mesmo a própria introdução. Porque seja bem claro, vamos lá, atualizar, dou OK, vejam, nada mudou. Mas se eu clicar e escolher a segunda opção, vejam que aqueles tracinhos que eu coloquei aparecem. Resumindo, nem toda alteração que fazemos no documento tem a ver com mudança de página dos subtítulos, porque nessas alterações podem envolver aumento de subtítulos, vai ter mesmo remoção de certos subtítulos, ou então mudança da descrição do subtítulo, por exemplo, quando eu erro na acentuação, querer voltar lá para escrever da melhor forma, ou então faltar uma letra por ali fora, não? Ou palavras, se calhar. Então, esses tipos de modificações não tem nada a ver com mudança de página. Então, é bom que se garanta que a atualização seja total para que isso tudo se reflita aqui no índice. Se aumentar mais um subtítulo, ele fazer parte aqui do documento. Então, na dúvida, sempre atualizar o índice ou sumário inteiro. Pronto, então essa é a dica que eu tinha para dar. E agora vou desfazer isso. Vai aqui na conclusão. Eu poderia descer com o índice, mas pronto, fica assim. Vamos fazer subir, só vou aqui em selecionar. Tem esta página, pronto, apago esta, voltou. Então, é isto aqui. Agora vamos gerar a capa para fechar com a nossa aula. Como gerar a capa? A capa até o que mais nos interessará é a borda ou limites de página. O resto que fica aí no meio todo mundo já sabe. Se põe um logotipo e uma dica. Os elementos que ficam na capa normalmente recomenda-se que fiquem centralizados. Então essa é a dica que tenho a dar. O resto tem a ver com as normas que as instituições vão implementando aos professores que mandarem trabalho exigir. Né? Mas o objetivo daqui é de tratar dos limites ou borda de página, tal como podemos ver aqui. Estamos nesse ponto. Esse automático já foi tratado. Agora vamos fechar com o limite ou borda de página. Deixa eu pôr aqui o borda da página. Então é assim. Pronto, vamos lá. Ao contrário do índice, que antes de gerar nós precisamos pôr o ponto ou selecionar a página que queremos que seja gerada. A capa não precisa disso. Em qualquer página onde estivermos, podemos garantir a geração da capa. Mas como precisamos ver os resultados, para ajustar certos detalhes, é bom que fiquemos já aqui. Como foco está mais virado aqui à borda inferior, vamos ficar assim. A pergunta que surge agora é qual é a ferramenta que nos permite colocar limites ou borda de página. Existem diversas formas, só que algumas oscilam de versão para versão. A forma mais comum em todas as versões de aplicar ou colocar borda ou limite de página é ir aqui antes do balde. Antes do balde tem essa ferramenta que chamamos de... Oh, não aqui. Está onde então? Está aqui. Depois do balde até. Esse aqui. Não antes, depois do balde. Que é chamado de limite.
ferramenta para limites, né? Vem com informação padronizada, limite inferior, porque é que marca já para o padrão. Sim? E que algumas versões vão encontrar borda em vez de limite. Então é só clicar aqui na seta. Se formos aqui na última opção, que vamos encontrar limite sombreado. Algumas versões vêm borda de sombreamento, algo assim, mas o que temos em comum é que a última opção, onde tem já as bordas vermelhas serem ilustradas dentro da folha. Então clique nessa última versão, atenção, essa opção, última opção. E em seguida nos abre essa janela. O que fazemos aqui? Marcamos isso. Nunca deixe assim. Aqui numa fase inicial tenderá a ficar ali, mas mude para limites da página. Assim. E os que já trabalham com Word, muitas das vezes o que é que fazem? Marcam caixa. Mas quando o objetivo é você escolher um outro estilo, é desnecessário marcar caixa. Então vou aqui descer, como já tenho o meu limite, o estilo favorito está aqui. Clico e pronto, já foi. Vamos dar OK. Colocamos a primeira coisa, vamos ver o efeito. Dou OK e observam o que acontece. Todo documento tem borda. Não é correto. Então vamos voltar lá para resolver. Vamos fazer por coisa por coisa para entendermos o efeito de cada item que nós implementamos, a ação que efetuamos. Então vamos aqui voltar, clico. Também o objetivo é de nos acostumarmos. Essa aí volta é para dominarmos o espaço. Mas como está em vídeo, você pode repetir até ver melhor. Última opção. Sempre aqui limites da página ou borda, tal como diz aqui. Último ponto. Limite ou borda da página. Esse aqui, então. O que está causando? Está aqui. Que o problema está a se aplicar ao documento todo. Então, para isso, vamos clicar na seta e me diga o que selecionaria. Põe um vídeo em pause e analisa e faça a sua própria escolha na mente. Depois de pensar em selecionar, podes clicar no play para ver se acertaste na sua previsão. Atenção para marcar só a primeira página, tal como diz. E dou OK. Pronto. Agora as bordas desapareceram em outras páginas. E se subirmos na 1, vamos ver que só tem na página 1. Então, por isso é que eu disse, para gerar capa, ou seja, para gerar o limite ou borda de página, não precisa estar na página da capa. Porque essa última opção que selecionamos nos garante de que vai estar só e simplesmente na primeira página. Então, essa é que nos dá a garantia. Mas só que ainda não resolvemos o problema relacionado à impressão, porque nesse momento, se imprimimos, arrisca-se a borda inferior não ser impressa. Então, com isso, estragar o aspecto da capa. Então, vamos voltar lá para ver que ferramenta resolve isso. Vamos lá. Última opção. Em seguida, limite da página ou borda da página. Então, marco. Estamos a seguir um formato de degrau. Fomos em estilo, descemos para o aplicar a sua primeira página. Agora vamos em opções, onde vamos encontrar a ferramenta que vai nos ajudar a resolver isso. Onde está o mal? É que ele está a medir a partir das extremidades. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Aqui nada. Pronto, está a medir a partir das extremidades, ou seja, as bordas estão muito para fora. Então precisamos clicar aqui para escolher uma outra opção. Nem precisamos perguntar porque é a única que restou, que é texto. Então, em vez de medir a partir das extremidades, é bom que meça a partir das bordas do texto, para ir mais para dentro. Então, basta pôr o texto, dou OK.
Vou reduzir o zoom para vermos o efeito. Vejam que as bordas estão assim. Mas se eu clicar no último OK, vejam que agora foi para dentro. Onde está? Está aqui. Não sei porque que deu aquele salto, mas já podemos ver a diferença do antes. Está onde? Está assim. E o depois. Vou voltar aqui a fazer agora. Native Plane. Aqui, marcado. Opções. Extremidade não, põe texto, dou OK, o segundo OK e vejam que agora está mais para dentro. Desse jeito ao imprimir já não haverá aquele corte. Então é isso aqui. Essa foi a nossa aula. E o resto que está aqui em falta vamos tratar em outras ocasiões. E assumo que o vídeo foi muito longo, mas o objetivo era de cumprir com essa parte toda. E claro que foi desgastante, mas recomendo a ti que assiste por parte. E caso aguente ir até o fim, pronto, força ali. Mas a melhor recomendação que daria de você dividir por parte. De que maneira? Assiste uma parte, deixa aquilo em pausa e quando sentir-se disponível para dar sequência, pode acompanhar tranquilamente, porque essa aula é mesmo longa, assumo, mas o objetivo era de mostrar, sobretudo, até esse ponto. Agora, o resto que falta é sobre numerações de página, onde no próximo módulo vamos trabalhar, sobretudo, com aquilo que tem a ver com secções, ou seja, dividir documento por secções de modo com que possamos delimitar as coisas ou escolher que páginas vão ser enumeradas, quais não vão ser enumeradas. Porque também um dos problemas que tem feito com que muita gente separa um mesmo trabalho em documentos diferentes. Mas vamos aprender como fazer isso num único arquivo. Então, pronto. Resto é resto e tchau.